Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Pedagogia em Transformação e hoje nós vamos falar sobre neurociências e os princípios da primeira infância. Afinal, o que é neurociência? Neurociência consiste no estudo sobre o sistema nervoso e suas funcionalidades, além de estruturas, processos de desenvolvimento e alguma alteração que pode ocorrer no decorrer da vida. É uma análise minuciosa sobre o que manda e desmanda em nossa vida. A neurociência trabalha com 3 elementos: cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. Vamos dividir por campos que especificam a complexidade do sistema nervoso. A neuropsicologia. Esta parte estuda a interação que há entre as ações dos nervos e a função ligada à área psíquica. Neurociência cognitiva. Este campo foca na capacidade cognitiva, conhecimento do indivíduo como raciocínio, memória e o aprendizado. Neurociência comportamental. Emoções e pensamentos, comportamento visível, como a forma de falar e se postar, até mesmo os gestos usados pela pessoa. Neuroanatomia. Uma das partes mais complexas da neurociência. Compreender toda a estrutura do sistema nervoso, analisar e nomear cada parte do cérebro, a coluna vertebral e os nervos periféricos. Neurofisiologia. Estuda as funções ligadas às várias áreas do sistema nervoso. Neurociência abrange muitas áreas do conhecimento. Ela é um campo de pesquisa de extrema complexidade e está sempre em evidência em evolução por se tratar do sistema nervoso e suas implicações na vida de uma pessoa. Os estudos da neurociência são contínuos e podem revelar algumas descobertas para pesquisadores que desenvolvem máquinas, equipamentos e até mesmo chips para auxiliar, por exemplo, algum indivíduo que seja limitador de uma limitação física. São 3 conceitos principais de desenvolvimento que contribuem para o desenvolvimento saudável da criança. São 3 conceitos principais de desenvolvimento que contribuem para o desenvolvimento saudável da criança. Princípio 1. A arquitetura do cérebro é estabelecida nos primeiros anos e impacta na aprendizagem, no comportamento e na saúde ao longo de toda a vida. Quando falamos em arquitetura e desenvolvimento cerebral, estamos fazendo uma analogia com as plantas baixas, a estrutura e a estratégia que um arquiteto usaria para criar um projeto. O conceito é que o cérebro é construído ao longo do tempo, começando nos primeiros anos de vida, aprendendo primeiras habilidades simples, com as habilidades mais complexas sendo construídas sobre elas. As capacidades cognitivas, emocionais e sociais estão entrelaçadas ao longo da vida. Os 3 andam juntos. O cérebro não se desenvolve como um todo ao mesmo tempo. Diferentes partes do cérebro desenvolvem-se em ritmos e em idades diferentes. Nos estágios iniciais do desenvolvimento cerebral, as áreas associadas às informações sensoriais, como visão, audição e tato, são as que se desenvolvem primeiro. Só depois é que surgem as habilidades relacionadas à linguagem, com a função cognitiva completa, aparecendo mais tarde no decorrer do crescimento. Ao comparar as sinapses cerebrais de uma criança aos 6 meses e aos 6 anos de idade, podemos verificar um aumento exponencial de conexões. Quando comparamos as sinapses de um adolescente de 14 anos com uma criança de 6 anos, verificamos que a quantidade de conexões do adolescente é menor, pois algumas conexões foram perdidas por meio da poda cerebral.
Isso ocorre porque ao longo do desenvolvimento não necessitamos mais de algumas ferramentas que utilizávamos no início do aprendizado, mais ou menos como aprender a andar de bicicleta, em que no início colocamos rodinhas de apoio, que depois podem ser dispensados quando aprendemos a nos equilibrar. Nos primeiros anos temos também o que se chama de períodos sensíveis. Períodos sensíveis são momentos na vida das crianças em que a aprendizagem ocorre naturalmente. Os períodos são sensíveis precisamente porque correspondem a uma determinada etapa da vida e têm esse nome sensíveis porque são independentes da vontade. Uma base sólida nos primeiros anos de vida melhora as chances de resultados positivos, ao passo que uma base fraca aumenta as chances de dificuldades posteriores. A capacidade de mudança do cérebro é menor com o tempo, pois a plasticidade cerebral diminui com a idade. Por isso, é muito mais fácil para uma criança aprender um novo idioma do que para um adulto, pois o esforço fisiológico do cérebro para esse aprendizado é muito menor na criança. Crianças mais novas naturalmente buscam interações balbuciando, gesticulando, fazendo expressões faciais e os adultos respondem da mesma forma. Essas interações são essenciais para o desenvolvimento de circuitos cerebrais saudáveis. Interações sociais são essenciais para o desenvolvimento de circuitos cerebrais saudáveis nas crianças. Existem estudos sobre o ambiente da linguagem do bebê, realizados em 1995, com famílias que vieram de 3 tipos diferentes de ambiente. Crianças com mães em situação de pobreza, com famílias de classe média e crianças com pais que possuíam educação superior. Os resultados mostraram que aos 16 meses de vida não havia diferença entre os bebês em termos de produção de linguagem. Mas, ao longo do tempo, a lacuna foi ficando maior, o que já pode ser observado nos primeiros 24 meses de vida. O funcionamento executivo do cérebro é um grupo de habilidades que ajuda a nos concentrarmos em múltiplos fluxos de informação ao mesmo tempo, estabelecer metas, fazer planos, tomar decisões, revisar e resistir a ações precipitadas. Controle inibitório. Filtra pensamentos e impulsos para resistir a tentações e distrações. Memória de trabalho. Retém e manipula informações no cérebro durante curtos períodos de tempo, geralmente de 3 a 5 informações por vez. Flexibilidade cognitiva. Ajuste a demandas, prioridades ou perspectivas alteradas, ou seja, adaptação a mudanças. Pesquisas apontaram que quando esses conceitos são aplicados na infância, trazem mais autocontrole e prevêem melhor saúde física e menos uso de substâncias ou casos relacionados à violência na vida adulta. O estresse tóxico nos primeiros anos de vida pode prejudicar o desenvolvimento saudável da criança. O estresse nas crianças pode afetar o desenvolvimento cognitivo e causar danos no presente e no futuro. Ele é dividido em 3 níveis ou tipos. Positivo: aumentos leves na frequência cardíaca e elevações leves nos níveis de hormônio do estresse. Exemplos, como ir à escola, tomar vacinas, injeções. Essas situações podem ser trabalhadas para que elas aprendam a lidar com frustrações. O tolerável: respostas de estresse sérias e temporárias protegidas por relacionamentos de apoio. Exemplo deste é a morte de um parente ou a mudança de alguém que é próximo à criança para um lugar distante. Já o tóxico: ativação prolongada de sistema de resposta ao estresse e ausência de relacionamento de proteção. Esse estresse eleva o nível de cortisol no sangue, ocorre uma descarga de adrenalina e pode levar à perda de sinapses, limitações posteriores no aprendizado. Exemplo desse é o causado ou associado à pobreza, negligência, abuso ou depressão materna.
As crianças não são iguais. Umas amadurecem mais cedo, outras não. Tem de saber qual é a sensibilidade da criança. Sabemos que os relacionamentos amortecem os efeitos do estresse. Então, aprender a lidar com o estresse moderado pode criar um sistema de estresse que chamamos de saudável. Já o estresse tóxico pode trazer consequências sérias para o desenvolvimento, a saúde e a aprendizagem a longo prazo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificados sobre os novos vídeos que virão sobre neurociência.